Olá, gente querida! Hoje é sábado da 14ª semana do Tempo Comum, dia 15 de julho, e nós vamos meditar o texto do Santo Evangelho, que é de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Mais um texto do chamado discurso missionário ou discurso apostólico. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus continua o discurso sobre a missão. As perseguições à igreja são uma realidade, mas é preciso falar abertamente e sem medo. Jesus dá um primeiro princípio: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ora, se até Jesus foi acusado de agir em nome de Beelzebu, foi morto na cruz, imagine o que não dirão com os seus discípulos. Jesus foi acusado de blasfêmia, de falar contra o templo, de dizer-se filho de Deus. Foi morto fora da cidade de Jerusalém como um criminoso. Ora, se ele morreu dessa maneira, o que não pode acontecer com aqueles que são seus discípulos? O segundo princípio fundamental que Jesus dá: não tenhais medo. Essa é uma frase típica do pós-Páscoa. É por isso que é preciso ousadia e fidelidade na missão. O medo não pode abafar a mensagem do reino de Deus. O que está encoberto e escondido
será revelado e conhecido. O que foi dito no escuro e ao pé do ouvido será dito à luz do dia e de sobre os telhados. A missão da igreja não tem fronteiras, nem se intimida diante das possíveis oposições. Os contrastes são muito belos nesse bloco de texto. Encoberto, revelado. Escondido, conhecido. Escuridão, luz do dia. Ao pé do ouvido, de cima dos telhados. O Evangelho não é uma doutrina esotérica, fechada. Ao contrário, é uma pregação aberta, querigmática, para todos e sem medo. O terceiro princípio que Jesus dá: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O corpo, em grego se diz soma, revela a inteireza do ser, o eu profundo, não simplesmente a dimensão física. A alma, em grego se diz psyche, significa a dinâmica, a força, a vitalidade. Fundamentalmente, é o pecado que pode destruir-nos na Geena. A Geena era o lugar do monturo, onde se queimava o lixo da cidade de Jerusalém, no lado sul da cidade. É o vale de Rinom. A palavra Geena foi usada depois para designar a nossa condenação eterna, o castigo escatológico. Temer o pecado, aquele que pode nos destruir. O quarto princípio fundamental que Jesus oferece: Deus cuida de nós. O medo foi vencido. O texto de hoje é uma palavra de consolação. Jesus fala de 2 pardais que são vendidos por um asse. O asse era uma moeda que não vale quase nada, alguns poucos centavos. Os fios de cabelo da cabeça são incontáveis. Pois bem, Deus tem o conhecimento da situação dos pardais e dos fios de cabelo de nossa cabeça. Com o exemplo dos pardais e dos fios de cabelo, Jesus quer nos dizer: se Deus se preocupa com pardais e fios de cabelo, imagine se Ele não se preocupará com os seus filhos. Tudo acontece com o consentimento do Pai. O quinto princípio que Jesus oferece: resta-nos então o testemunho do Evangelho diante do mundo. O verbo usado por Mateus é confessar, declarar-se publicamente por Cristo no mundo, na sociedade. Portanto, não há neutralidade. É preciso testemunho, sem medo, e haja missão. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.